Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor essa noite. Amém, meus irmãos? Para começar a pregar, né, irmãos? Na unção do Espírito Santo, é sempre bom ouvir o glória a Deus da igreja, né? Então, quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí nessa noite, irmãos. Hoje foi falado, né, de tristeza, mas a gente sabe, não é tristeza com Jesus, né? É tristeza muitas vezes com as adversidades, com os problemas da vida. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza, irmãos. É quando nós estamos aquebrantados, é que Deus, ele fala e nós ouvimos, né? Nessa noite aqui, Deus já falou, vai passar. Toda essa luta vai passar, irmãos. Então é Deus que está falando, né? Foi Deus que inspirou a serva do Senhor a trazer este louvor. Quero convidar a igreja, né? Trazer aqui uma breve palavra para nós estarmos ministrando a ceia. Hoje vamos estar fazendo memória de Jesus, mas eu quero convidar toda a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19. E nós vamos ler o versículo 28 e o versículo 29, irmãos. Os irmãos prestarem atenção no que Deus vai falar, né? No que Deus vai ministrar nos nossos corações. Tenho certeza que você vai sair daqui motivado, com a sua fé edificada. Você vai sair daqui mais animado, irmãos, para enfrentar todas as dificuldades da vida. Porque quem mais enfrentou dificuldades por todos nós foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele venceu. Ele falou para nós, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele venceu porque ele sabia que nós não poderíamos, com as nossas forças, vencer o mundo, vencer as adversidades do mundo, vencer até mesmo as tentações do mundo. Então ele veio sobre essa terra, assumiu a forma de homem e venceu por todos nós. Então a vitória já foi garantida, não por nós, mas garantida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 19, versículo 28 e 29 diz: Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Os irmãos podem repetir? Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Vamos ler o 30 também. Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém? Os irmãos podem se sentar nessa noite em nome de Jesus Cristo, louvando e adorando ao nome do Senhor. Só uma observação aqui, no versículo 30, né? A palavra de Deus diz que Jesus entregou o Espírito. Espírito com letra minúscula. Porque o Espírito que ele estava entregando ali, irmãos, era o Espírito do homem, né? Porque Jesus veio como homem também. Mas o Espírito de Deus nunca morre. O Espírito de Deus nunca morreu. O Espírito de Deus é eterno e foi o próprio Espírito Santo que ressuscitou Jesus lá naquele Calvário. Agora tem uma coisa que me chama a atenção aqui. Aqui diz que Jesus, quando estava ali próximo, nos seus últimos segundos de vida, a palavra de Deus fala que ele teve sede. Jesus teve sede, irmãos. Isso sempre me chamou a atenção, porque a sede é algo muito sério. Não sei se os irmãos já passaram assim uma sede extrema, mas certa vez, irmãos, eu passei uma sede assim que eu não sabia que a sede era tão ruim. Às vezes você ficar um tempo sem comer, você ainda aguenta, né? Às vezes você passa ali algumas horas sem comer, mas passa um pouquinho, o próprio corpo seu já vai fornecendo ali energia, né, que você precisa, as reservas de gordura que tem no seu corpo, vai queimando ali, e o corpo vai produzindo energia. Então você aguenta muito tempo sem comer. Agora, passar muito tempo sem beber água é algo horrível. Eu nunca tinha tido essa sensação, mas teve um dia que eu tive. Eu estava trabalhando ali na beira da BR-020, é 020 é que vai para Goiânia? Vai para Goiânia é 020, né? Estava ali no canteiro central da BR-020
E ali onde a gente trabalha, né, tem a van que nos dá assistência. Nessa van tem a gasolina que a gente precisa e tem também água, né? Água geladinha ali, garrafa térmica tem na van. Só que nesse dia, irmãos, era para mim beber água antes de começar a trabalhar, mas eu pensei, não vou beber água agora não. Vou deixar para depois. Aí essa van, ela começou a ficar longe, né? Nós começamos a andar, andamos muito e a van ficou muito distante. E eu pensei que a van ia vir para próximo de nós, mas ela não veio. Então ela ficou muito longe, aí eu comecei a sentir sede, irmãos. E estava naquele calor de rachar. Aquele calor ali do mês de agosto, setembro aqui em Brasília, né? Tempo seco, é de rachar. Então eu comecei ali a ficar com muita sede, irmãos. Muita sede mesmo. Irmãos, pensa numa sensação ruim. Já comecei ali a ficar mais fraco, desanimado, mal-humorado. Fiquei mal-humorado também. Com raiva do motorista da van que não vinha, né? Comecei a ficar mal-humorado. Irmãos, e aquela seca ali que eu estava, começou a me desidratar. Eu comecei a sentir isso. Poucos minutos ali, mais ou menos uma hora e pouco, né, de sede que eu estava ali, já comecei a sentir isso. Nesse dia, o que eu mais dei importância na minha vida, irmãos, que veio, primeira coisa que veio no meu pensamento, foi o purificador de água, né, branquinho que eu tinha lá em casa. Mais ou menos parecido com esse aqui, né, menorzinho, mas eu tinha um purificador de água lá em casa. Irmãos, e o que eu mais pensei nesse dia foi nesse purificador. Pensei, não vejo a hora de chegar lá em casa, encher um copo d'água e matar essa sede, matar o que está me matando. Então a sede é uma coisa horrível. E Jesus, nos seus poucos segundos de vida, teve que conviver com essa sede, irmãos. Mas não é igual essa sede que o pastor estava ali, não. Foi uma sede extrema, porque ele já tinha sido ali chicoteado, coroas de espinhos, cravos nas mãos, tinha apanhado muito, tinha sofrido muito, e ali ele estava desidratado. Agora, eu parando para pensar nisso, eu analisando essa passagem, eu pensei, meu Deus, aquele que nos dá a água da vida, morreu com sede. Aquele que morreu, né, com sede, ele mata a nossa sede nos dias de hoje. Ele sacia a nossa sede. Quando minha esposa leu aqui o Salmo 63, eu agradeci a Deus pela confirmação. Porque aqueles salmos falam, a minha alma tem sede de ti, Senhor. E ele veio para matar a nossa sede. Mas aquele que veio para matar a nossa sede, irmãos, morreu desidratado. Morreu ali sem a oportunidade de beber o último copo d'água. Porque a palavra de Deus fala que quem estava ali, os soldados que estavam ali, pegaram ali uma vara, né, com esponja na ponta, né, que chama de sopo. E com essa vara, no lugar de colocar ali pelo menos um pouco de água, colocou foi vinagre para Jesus beber. E a Bíblia diz que tendo Jesus experimentado esse último ato de maldade do ser humano, Jesus entregou o Espírito. E nós sabemos que Jesus, ele falou ainda, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então aquele que morreu por nós, irmãos, ainda teve a honra de nos perdoar, a misericórdia de nos perdoar, mesmo o ser humano fazendo maldade para ele. Deus não nega água para o ser humano, para a humanidade, mas a humanidade negou água para Deus naquele momento. Então muitas vezes as pessoas chegam até a pensar e até questionar, nossa, se Deus existe, será porque existe tanto mal? Será porque existe tantas coisas ruins? Se Deus é amor, será porque existe tantas coisas ruins? Talvez existe tantas coisas ruins, porque o ser humano, quando teve a oportunidade de fazer ali uma bondade com o Filho de Deus, um ato de misericórdia, ainda preferiu ali fazer uma maldade, que é molhar ali aquele sopo no vinagre. Porque eu estava estudando sobre essa palavra, pesquisando, irmãos, e eu quis saber o que significa esse sopo, o que é isso. E aí eu descobri algo impactante. Naquele tempo, os banheiros, né, que o povo daquela época ali usavam, eram banheiros coletivos. Banheiros coletivos que só tinha uma vala assim no meio, e nessa vala passava uma água. Então eles faziam ali suas necessidades todos juntos, e nessa vala ali que passava água, era o único utensílio ali que tinham para eles se limparem, depois de fazer as necessidades. Então o que eles faziam? Eles pegavam ali uma vara, colocavam a esponja na ponta dessa vara, e passava essa vara na água. Depois que passava essa vara na água, eles se limpavam. Ou seja, esse sopo é o papel higiênico daquela época lá, irmãos. Era o papel higiênico daquela época. Então deu para perceber a maldade que eles fizeram. Eles usavam, né,
aquele mesmo papel higiênico ali para levar até a boca de Jesus. Eles colocavam essa esponja no vinagre para tirar ali, né, as bactérias, para tirar ali as sujeiras. Eles colocavam no vinagre. Mas eles usaram isso para dar água para Jesus, para dar vinagre para Jesus naquele momento, para chegar até a boca de Jesus. E outra coisa também que me chama a atenção, outra maldade também que me chama a atenção, é que Jesus, como eu disse, ele já estava ali machucado, ele já estava ali debilitado e ele já estava desidratado. Irmãos, quando nós estamos desidratados, uma das primeiras partes do nosso corpo que resseca, qual é? É a nossa boca, né? São os nossos lábios. Nossos lábios ressecam e os nossos lábios ficam rachados. Nesse dia que eu passei essa sede, meus lábios ficaram rachados também, né? Chega a ficar os brancos de tão rachados que estavam. Então é uma das primeiras partes do nosso corpo. E quando os lábios ficam rachados, os lábios começam a ser feridos, a se ferir. Então veja, Jesus estava ali com os lábios já feridos, e eles pegaram ali aquela esponja, levaram até os lábios de Jesus. Então imagine a dor que Jesus sentiu naquele momento, irmãos. Deve ter ardido muito, né? Então essa foi a maldade que o ser humano ainda fez com Jesus. Aquele que veio sobre essa terra, amou como ninguém amou, perdoou como ninguém perdoou, ensinou como ninguém ensinou, e ainda teve que passar por este momento de tristeza, de angústia ali na sua morte. E como a nossa missionária Raimunda falou da tristeza hoje em dia, né? Quantas vezes nós não sentimos tristeza também por coisas dessa terra, por problemas dessa terra que nos atingem? Eu também, muitas vezes, acordo ali às vezes triste, preocupado com alguma coisa, passo minhas dores também, passo minhas frustrações. Mas quando a gente lembra do que Jesus teve que passar por todos nós, irmãos, aí nós encontramos força e encontramos gratidão para não reclamar, mas apenas prosseguir dando glória a Deus e adorando o nome dele, irmãos, porque ele fez tudo isso por nós. Jesus, ele passou a maior tristeza de todos, mas foi para nos dar alegria, irmãos. E Jesus, ele falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Agora Jesus também ele disse: eu digo isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas em mim vocês vão ter paz, e essa paz que excede todo o entendimento, irmãos. Sabia que é bom ficar triste? Pastor, agora o senhor exagerou. É bom ficar triste, irmãos, porque a palavra do Senhor mesmo diz: a tristeza segundo o mundo produz a morte, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. É nos momentos de tristeza é que nós ficamos mais aquebrantados. É nos momentos de tristeza que os nossos corações ficam mais abertos e sensíveis à voz de Deus. Quem nunca chorou na presença de Deus, né, irmãos? Eu mesmo já fui para aquele monte lá, não tenho vergonha de falar não, irmãos. Aliás, eu tenho um pouquinho, mas eu falo assim mesmo. Eu mesmo já fui para aquele monte lá, irmão, já teve vezes que eu fui para lá, triste mesmo, coração assim apertado, angustiado. Comecei a dar voltas ali e comecei ali, irmãos, derramar lágrimas na presença do Senhor. Mas depois de 3, 4, 5 voltas, irmãos, a tristeza deu espaço para o gozo, o choro deu espaço para o sorriso, a alegria do Senhor tomou de conta do meu coração. Eu falei: obrigado, Deus, porque é o Senhor que restaura a nossa alegria, irmãos. Então é bom ficar triste também, porque vai ser nos momentos que nós vamos estar ali mais rendidos ao Senhor. Irmãos, quando tudo vai bem na vida do crente, o crente relaxa. É ou não é verdade? Quando está tudo dando certo, o crente pensa: pronto, estou arrasando, devo estar bem com Deus, está tudo dando certo. Só que a palavra de Deus sempre diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Eu lembro certa vez que Jesus mandou ali os discípulos expulsarem os demônios, curar os enfermos, e os discípulos foram, e ali eles começaram a ser usados por Deus, tiveram autoridade, os demônios estavam se sujeitando a eles, as enfermidades estavam sendo curadas, e eles voltaram todos alegres para Jesus, né? Voltaram: Senhor, não é que deu certo mesmo? Não é que os demônios estão sendo expulsos? Não é que os enfermos estão sendo curados, Senhor? Mesma coisa eles estarem falando assim: Senhor, nós estamos arrasando.
Nós estamos sendo grandemente usados pelo Senhor. Está tudo dando certo. Então eles ficaram relaxados ali. Já ficaram ali exaltados. Aí Jesus falou, olha, vem cá. Muito bem, mas não se alegrem por isso. Mas se alegrem pelo seu nome está escrito no livro da vida, irmãos. Porque isso é o mais importante nas nossas vidas. A palavra do Senhor fala que o choro pode vir uma noite, mas a tristeza, ela vem pela manhã. Pastor, mas meu choro está durando várias noites já. Mas a Bíblia fala, um dia para com Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Você nunca sabe quando Deus vai entrar com a providência na sua vida. Eu passei por um problema na minha vida, irmãos, que durou vários meses ali, me entristecendo, me angustiando. E chegou um momento que eu cheguei a pensar assim, meu Deus, será que essa tristeza nunca vai sair de mim? Será que eu não vou conseguir superar essa dor completamente nunca? Mas aí eu comecei a buscar a Deus. Comecei a orar e comecei a ler um livro ali. Esse livro, já até falei para os irmãos, o título desse livro é Curados pela Palavra. Comecei a ler esse livro. E chegou ali um dia que eu estava lendo lá no meu trabalho, sozinho no meu canto, estava lendo, irmãos. E nesse dia, Deus entrou com a restauração na minha vida. Nesse dia, Deus ele me fez esquecer e superar tudo aquilo que eu estava passando. Porque quando eu li ali um pedaço daquele livro, eu tomei posse pela fé. Eu falei, Senhor, hoje eu tomo posse da minha cura. Hoje eu tomo posse da minha libertação. Hoje eu creio que o Senhor está me libertando dessa tristeza, dessa dor que eu estou sentindo, irmãos. E sabe quando a gente fala assim, parece que tirou com a mão, parece que Deus tirou com a mão. E na verdade Ele tira mesmo com as mãos abençoadoras dEle, né? Então não sei que dificuldade você passou nessa semana. Não sei que dificuldade você passou neste mês, neste ano, irmãos. Mas saiba de uma coisa. Deus, Ele nunca perdeu o controle de nenhuma situação. Jesus Cristo estava ali, naquele Calvário, sofrendo, sendo blasfemado, sendo xingado. A coroa de espinhos. Muitas vezes a gente pensa que a coroa de espinhos é igual aquele desenho que às vezes a gente vê, né? Por aí nas imagens. A gente pensa que é só aquele arcozinho ali que é a coroa de espinhos, irmãos. Mas não. Estava ali também vendo um estudo sobre a coroa de espinhos. A coroa, na verdade, irmãos, era como se fosse um capacete. A coroa não era só uma argola que botava na testa, não. A coroa de espinho de acácia daquela época é como se fosse um capacete que tomava toda a cabeça daquele que ia ser crucificado. E a acácia era um espinho muito longo, penetrante e um espinho que causava muita dor. Certa vez eu estava lá no meu trabalho também, aí tinha umas palmeiras, e tinha uma palmeira lá que ela tinha uns espinhos. Esse espinho acho que tinha até veneno nele, porque era só triscar nele, irmãos, machucava, doía muito. E aí eu trisquei, né, eu me desequilibrei e trisquei meu braço nesse espinho. Aí meu braço furou nesse espinho. Irmãos, eu passei vários dias sem força nesse braço esquerdo. Não estava conseguindo pegar as coisas, fechar a mão direita, né? Acho que tinha algum veneno ali. Então, irmãos, foi algo muito dolorido que impossibilitou meu braço de funcionar direito por vários dias. Aí eu fico imaginando, e a coroa de Jesus, que não era só um espinho, era vários espinhos. E era colocado sobre toda a cabeça, irmãos. E não somente colocado, eles faziam questão ali, né, de empurrar os espinhos, para que os espinhos penetrassem ali na pele, na cabeça de Jesus. Então Jesus já tinha sido chicoteado, Jesus tinha sido cuspido, Jesus tinha sido blasfemado, Jesus ele já tinha sido ali bastante violentado, carregado ali uma cruz pesadíssima, mas isso não era a maior dor de Jesus. Quem pensa que essa foi a maior dor de Jesus se engana, porque essa foi uma dor física. A maior dor que o Jesus sentiu não foi uma dor física, mas foi uma dor emocional. Foi uma dor sentimental, porque no momento que Jesus estava ali, recebendo todo o pecado da humanidade, o Pai teve que virar por alguns momentos as costas para o Filho, irmãos. O Pai teve que desamparar o Filho ali em alguns momentos, porque a Bíblia fala que a face de Deus não pode contemplar o pecado. E Jesus ele estava se fazendo de pecador por todos nós, recebendo todo o pecado da humanidade. Então o Pai, que sempre esteve o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos em toda a eternidade, por alguns momentos ficou Pai,
ficou o Espírito Santo, mas Jesus por alguns momentos teve que ser abandonado, desamparado pelo próprio Pai. Em todas as passagens que você vê Jesus se referindo a Deus, Jesus ele vai chamar Deus de Pai. Meu Pai que está nos céus, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, eu estou aqui para glorificar o nome do meu Pai. Em todo momento Jesus está chamando Deus de Pai. Só tem um momento da Bíblia que você não vê Jesus chamando Deus de Pai. É neste momento que ele está entregando a sua vida e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Então essa foi a maior dor de Jesus. Você acha que a sua dor é grande? Imagine você ser separado do seu Pai, porque nós somos pecadores. Muitas vezes nós não temos sentimento assim tão nobre, né? Um sentimento assim tão fiel como o sentimento de Jesus, né? Um sentimento tão verdadeiro, um amor tão intenso que é o amor ágape, né? O amor de Deus. Muitas vezes nós não temos. Às vezes até perdemos alguém da nossa família assim, mas passa um tempo, a gente supera, a gente consegue vencer. Agora o amor do filho para com o pai, irmãos, era um amor ágape, um amor perfeito, um amor incomparável. Mas ele teve por alguns momentos de ter que ser abandonado pelo pai. E naquele momento que ele poderia ali ter recebido a misericórdia do ser humano, o ser humano deu vinagre no lugar de água para Jesus beber. Eu estava pensando ontem, né, como que o amor do pai, o amor da mãe, né, dos pais, como que este amor é importante e como que este amor cura. Sabia, irmãos, que o amor cura? Às vezes você está cuidando de um filho seu que está doente, né? Aí você pensa, foi o remédio, foi o médico. Irmãos, eu creio que foi a sua fé e o seu amor. Deus usa os médicos, Deus usa os remédios, mas quem cura é Ele, porque a glória é toda dele, irmãos. Mas Ele usa as ferramentas. E muitas vezes é o seu amor que está curando. Muitas vezes é a sua fé que está curando. Porque eu vou dar um exemplo aqui simples, mas é um exemplo que me chamou a atenção ontem, né? Minha filha, antes de ontem, ela mandou mensagem para a mãe dela, né? E ela disse que estava com torcicolo. Estava sem conseguir mexer direito o pescoço. Estava com o pescoço duro, né? Doendo o pescoço, doendo as costas. E ali minha esposa já começou ali, né? Dar várias dicas para ela. Aí minha esposa falou para mim também. Falou, William, a Suzane está com o pescoço doendo, está sem conseguir mexer o pescoço. E aí as preocupações do pai já chegam, né? Mesmo sendo uma coisa assim mais ou menos simples, mas os pais já começam a se preocupar. Eu já falei, fala para ela fazer isso, colocar com pressa, fazer isso e aquilo, que não sei o quê. Não, fala para ela vir para cá. Aí o irmão Jesus vai até me desculpar, que ele estava trabalhando ontem, né? Estava trabalhando, mas eu falei, não, manda ela vir para cá. Por quê, irmãos? Porque os pais querem cuidar dos filhinhos, né? Os pais querem estar ali, não quer ver o filho chorando, não quer ver o filho sofrendo, não quer ver o filho sentindo dor. Agora imagine Deus vendo o filho dele sentindo dor. Imagine Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas imagine a dor daquele pai. Aí minha filha foi lá para casa. Quando minha filha foi lá para casa, né, já preparei a cadeira ali para ela, já preparei o massageador, já coloquei lá e já falei, senta aí, Suzane, vê aí se tá bom. Liguei o massageador e ela ficou lá, irmão. Ficou ali uns 20, 30 minutos ali. E depois estava tão bom que ela perguntou, pai, esse negócio aqui desliga sozinho? Eu falei, não desliga sozinho não. Ou seja, se ela não desligasse, ia ficar a noite toda lá, né? Então, irmãos, passou lá os cuidados, jantou com o papai, com a mamãe, né? Ficou ali um pouco com o papai e com a mamãe. Aí quando foi no dia de hoje, no estudo bíblico, ela me falou algo que me chamou a atenção. Ela falou, pai, já estou praticamente curada. Já estou praticamente sem dor, já melhorei bastante. Aí eu falei algo, acho que ela nem ouviu, né? Que eu falei, ela virou para o outro lado. Aí eu falei algo, Suzane, não tem nada como o amor, os cuidados do pai e da mãe, né? Os cuidados do pai. Não tem nada como o amor do pai. Os cuidados dos pais são incomparáveis. Agora eu fico pensando, se nós que somos falhos, pecadores, errantes, não temos essa sabedoria toda, mas sabemos cuidar bem dos nossos filhos, imagine o nosso Pai que é perfeito, que está nos céus, irmãos. Ele vai cuidar de nós perfeitamente. Então você saia daqui dessa noite com a certeza de que Deus, Ele está no controle de toda situação e Ele está nos curando nessa noite. Porque eu vou pedir para o Pedro colocar aqui o versículo de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, irmãos, para a gente estar ministrando a Santa Ceia.
Olha só o que Jesus diz aqui, né, através do Espírito Santo, em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Aquele que não teve água para beber nos seus instantes finais de vida, aquele que não teve ali a misericórdia do ser humano, aquele que morreu com sede, olha só o que ele diz nesse versículo. O Espírito e a esposa dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Olha só, irmãos. O ser humano negou água para Jesus, mas Jesus não nega água para o ser humano. O ser humano fez maldade com Jesus, mas Jesus não faz maldade com o ser humano. Jesus, ele não guarda rancor, irmãos. Ele tinha todos os motivos ali para guardar rancor, para falar para o pai, pai, pode fuzilar todo mundo aí com raio. Pai, pode fulminar toda a raça humana. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então ele continua oferecendo essa água, ele continua oferecendo a misericórdia, ele continua oferecendo o amor, ele continua oferecendo o perdão. Mas o ensinamento mais importante que Deus me tocou, irmãos, para trazer nessa noite de hoje, é isso. Não vamos guardar rancor de ninguém, não vamos guardar rancor de situação nenhuma, porque Jesus não guardou. A maldade que fizeram com ele, ele não retribuiu essa maldade para a humanidade. A Bíblia fala, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Se a pessoa te amaldiçoa, abençoe essa pessoa. Se a pessoa te faz maldade, irmãos, retribua com o bem. Certa vez eu estava analisando eu mesmo e me examinando e pensando, meu Deus, será que eu não sou besta demais não? Será que eu não sou bobo demais não? Porque já tive algumas situações assim, né, da pessoa fazer alguma maldade comigo e tudo. Mas quando essa pessoa chegou até mim e falou, estou precisando de algo, eu não consegui negar, irmãos. Não consegui negar. Aí eu mesmo perguntei para mim, será que eu estou sendo besta demais não? E outra vez eu perguntei, foi para a Nilma, né? Nilma, será que eu estou sendo besta? Será que eu estou sendo bobo? Aí minha esposa, não, William, você está fazendo é o certo. Quem quiser fazer o errado, que faça, né? Mas você está fazendo é o certo. É porque eu sou bonzinho, irmãos? Não. É porque, igual eu falei aqui na quinta-feira, muitas vezes nós temos que usar a nossa inteligência, a nossa sabedoria. Se a Bíblia diz que nós não podemos pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem, é porque fazendo isso, Deus ele vai abençoar as nossas vidas. Muitas vezes nós temos o costume de nos examinar somente na Santa Ceia, né? Ah, é Santa Ceia, então hoje eu tenho que perdoar. Ah, é Santa Ceia, então hoje eu não posso ficar com raiva. Ah, é Santa Ceia, então hoje... Não, irmãos. Todos os dias nós temos que liberar o perdão. Como Deus, né, disse através da Sabrina semana passada. Quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Continuamente, irmãos, infinitamente nós temos que perdoar todos os dias. Assim como existe o pão nosso de cada dia, também existe a graça de Deus de cada dia. Mas para essa graça de Deus a cada dia nos alcançar, é necessário ter o perdão nosso de cada dia também. Essa oração do Pai Nosso começa assim, a gente pedindo, né? Porque a gente gosta de pedir. Então começa pedindo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas no final também tem, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido, que tem nos ofendido. Mas, irmão, se a gente não estiver perdoando, essa oração é a nossa sentença de morte, né? Se a gente não perdoar, essa oração se transforma na sentença de morte. Por quê? Se a gente pedir para Deus para nos perdoar assim como nós estamos perdoando, mas se nós não estivermos perdoando, aí Deus, você quer que eu te perdoe igual você está perdoando? Então tá bom, você vai morrer, porque você não está perdoando. Então nós temos que ter cuidado, né, irmãos? Não guardar mágoas, não guardar ressentimento e liberar perdão, irmãos. Hoje é Santa Ceia, é o dia que nós vamos nos examinar. Mas que isso faça parte da nossa vida diária. Às vezes chateamos, mas às vezes somos chateados. Às vezes magoamos, mas às vezes somos magoados também. Qual a solução para tudo isso? Liberar o
perdão, porque aquele que morreu por todos nós também nos perdoou e hoje Ele está nos concedendo a água da vida. Você que tem sede de Deus, você que tem sede aí de um milagre, você que tem sede aí de uma solução para o seu problema, beba hoje de graça da água da vida, porque Jesus se faz presente aqui neste lugar. E só quem crê, aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome de Jesus Cristo nessa noite de hoje, em nome de Jesus, irmãos. Já vamos ministrar aqui a Santa Ceia do Senhor, né? Mas essa questão de água, de sede, ela é tão forte, ela é tão importante, né? Que quando uma pessoa nega água para outra, né? A gente fica pensando assim, nossa, como é que tem coragem de negar água para alguém? Como é que tem coragem de negar água para o próximo? De tão forte que é essa questão da água, né? Quando passa alguém pedindo água com sede,